colunas cujo nome aqui do cabeçalho, né, não é interessante a ser mostrado para o usuário. Ou alguns nem é interessante ser mostrado, como o ID, por exemplo. Não interessa para o usuário estar visualizando essa coluna. E em ID de categoria, além do nome, tem também aqui mostrando os valores inteiros. É interessante estar mostrando aqui então o nome da categoria. Vamos editar tudo isso aqui lá no nosso controle do grid. Então eu tenho aqui já a estrutura formada a partir da minha tabela. Então vamos definir agora padrões das colunas. Cliquei aqui no ícone novamente e eu venho aqui em Designer. Então, com essa janela aberta, eu tenho um menu aqui do lado esquerdo, colunas, ou seja, as colunas que foram automaticamente geradas a partir da minha tabela. Então, a coluna ID é a coluna que eu não preciso visualizar lá no grid. Então, eu venho aqui na propriedade visível, ou seja, visível, e falo e defino que ela não é visível. Ok, coluna nome, tá tudo certo. Data fabricação. Então essa cabeçalho nesse texto, data fabricação no cabeçalho do grid, é interessante que seja alterado. Então vamos aqui na propriedade caption e vamos colocar apenas fabricação. Ok? No ID categoria, também na propriedade caption, nós vamos colocar daqui a pouco apenas o nome, então podemos definir apenas como categoria. Ok, então já definimos aqui uma estrutura mais interessante para o grid. Lembrando que eu tenho outras propriedades, né? Propriedade field name, que é a propriedade que define em qual dos campos está relacionada aquela coluna do grid, e outros, né? Gradativamente nós vamos conhecendo essas propriedades. Vamos dar um OK. Então já está definido aqui de forma mais amigável o cabeçalho do grid. E eu tenho aqui as alterações no grid. Não tenho mais a coluna ID e os cabeçalhos estão com uns nomes mais amigáveis. Resta agora estar mostrando aqui os nomes das categorias ao invés do código da categoria. Vamos voltar aqui para a nossa edição, para o nosso grid, e vamos conhecer então agora sobre os eventos do grid. Tenho aqui o ícone da visualização dos eventos. Então esses eventos ocorrem em várias ações efetuadas com o grid. Por exemplo, assim que eu insiro algum registro, assim que eu atualizo, quando eu deleto. Então é uma quantidade bem razoável, bem interessante de ações que podem ser definidas quando ocorre algum evento desses no grid. Uma delas é o Custom Column Display Text, ou seja, esse evento ocorre quando é mostrado algum valor em alguma linha, né, quando são renderizadas cada linha do grid. Vamos clicar aqui duas vezes para editar, programar este evento. Está criado aqui então o evento ASPGrid Custom Display Text, repetindo, né? O que ocorre quando o grid renderiza cada linha, cada registro. Para esse método, então, eu tenho aqui como buscar o valor, colocando e ponto. Eu tenho como buscar o valor que aparece escrito no grid. No caso das categorias e de categoria vai aparecer o código, né, 1, 2, 3.
eu tenho aqui a coluna. Então a coluna, dentre as colunas que eu tenho, essa propriedade column identifica, distingue entre elas. Eu tenho também o display text, é algo que eu quero escrever no grid, no lugar do valor original do value. Então qual que é a ideia? A ideia é pegar o valor de uma coluna específica, que vai ser o coluna que tem a categoria, o código da categoria, e vou mostrar com display text o novo valor. Essa aqui é a ideia. Então, se eu colocar aqui, vamos definir se a coluna se o e.coluna o nome da coluna for igual ao nome da coluna que contém o ID da categoria, vamos ver aqui o nome da coluna através aqui do design. Vamos ver qual é a coluna. Então a coluna que tem a categoria, vamos ver o nome dela. Então vamos aqui, propriedade name da coluna, aqui propriedade name, ela não tem um name, vamos definir. Então seria a coluna call categoria, então definimos o nome dessa coluna, vamos dar um OK, vamos voltar para nossa edição. Se o nome da coluna, ou column.name, for igual a call categoria, então eu vou mostrar, só para fazer um teste primeiramente, display text igual, vamos colocar algum texto aqui, categoria, só vamos fazer esse teste, ver se está tudo funcionando. Então, ao invés de mostrar 1, 2, 3, por enquanto vai mostrar aqui categoria. Vamos executar novamente. Vou salvar primeiro. Executar novamente para ver se está mostrando apenas a palavra categoria naquela coluna, em todas as linhas. Isso, está mostrando então a palavra categoria. Foi respeitado então. Se o nome da coluna for qual categoria, mostra a palavra categoria. Então o que a gente tem que fazer agora é mostrar então o nome da categoria correspondente ao ID da categoria de cada produto. Então vamos continuar aqui a nossa programação. Vou parar o projeto aqui novamente para que eu possa então o display text agora tem que mostrar o nome da categoria. Para isso então eu tenho que criar um novo SQL Data Source para buscar aqui, né, os dados da categoria. Vamos arrastar para cá um SQL Data Source e vamos configurar o Data Source dele. Vamos escolher aqui a conexão. Vamos definir que agora está buscando aqui da categoria. Vamos fazer o teste, ver se está tudo certo. Ok, está tudo certo. Pulei aqui essa parte importante que depois nós vamos precisar, que é de gerar também os insert, updates e delete. Ok, então tem aqui categoria com ID e nome. Agora sim, prossigo, o teste está feito. Vamos finalizar. Então o SQL Data Source é o Data Source que me traz os dados da categoria. Vamos então utilizar isso aqui. Primeiramente eu preciso identificar então
em cada linha qual é o código da categoria na lista de produtos que eu estou listando no grid. Então vamos identificá-lo. Ele é o e.value. Esse aqui que identifica para mim o código, né, o ID da categoria. Então vamos alterar então o SQL command do SQL Data Source 2, que é o que a gente definiu o data source da categoria. Vamos lá. Então o SQL Data Source 2 ponto select command, que é alterando o select desse SQL Data Source, é igual select todos da categoria where o ID da categoria é igual ao nosso valor, né, de cada linha do grid, que é o e.value. Ok, então alterei aqui o SQL Data Source. Vamos agora, a partir desse novo seleção de dados, né, agora selecionando pelo ID, vamos criar um Data View, que é onde vai armazenar os dados buscados no SQL Command. Para isso eu preciso criar um novo Data View, chamar ele de dv é igual ao SQL Data Source ponto select Data Source select arguments ponto empty. Ok, lembrando que isso aqui, como é um Data View, né, criei isso para armazenar como um Data View, eu tenho que converter isso aqui também para um Data View. Ok, então agora eu já tenho aqui o meu Data View. Já posso selecionar qual campo do Data View que eu quero apresentar. Então não é ponto display text, ou seja, agora eu posso apresentar o que? Eu posso apresentar o Data View. Como ele é uma coleção, então eu vou buscar o registro 0. No caso tem que ser o 0, só vai ter um registro. Eu selecionei só um deles, cujo ID é o ID da cada linha do grid, e o campo que eu quero mostrar, que é o nome. E vamos converter isso tudo para string, para que seja possível. Como o equal display text é uma propriedade de texto, então eu tenho que converter isso aqui para string. Ok, então tá aqui, tá pronto o nosso código. Vamos visualizar aqui como tá no grid. Ok, é isso. Então eu tenho aqui categorias. Ao invés de estar mostrando o ID, agora está mostrando o nome da categoria. Muito bom. Na próxima aula nós vamos trabalhar com os filtragens de dados. Até a próxima aula.